Não, questão 12 diz assim: o congestionamento de trânsito constitui um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo do intervalo definido de tempo a variação da velocidade do veículo durante o congestionamento. Aqui está muito bom para ser Recife, né? Talvez possa ser Caruaru, mas Recife vai passar mais tempo congestionado, né? É, ver quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado. Uma questão que é importantíssimo a gente diferenciar isso, que as questões de física adoram colocar isso na parte de cinemática, e ele coloca de uma maneira que ele tenta te confundir. Ele te entrega um gráfico num formato, né, que fala, por exemplo, velocidade e tempo, mas que ele tenta te confundir como se fosse um gráfico de espaço pelo tempo, né? Então vamos diferenciar isso. Não é o tempo que ele permaneceu parado, veja, então é a velocidade pelo tempo. Se ele está aqui, ó, nesse momento, não é que ele está com velocidade zero, não é que ele está parado, ele está com uma velocidade, ó, constante, ele tem um valor diferente de zero, mas ele está constante, ele não está mudando. E aí, ele vai aumentando essa velocidade, reduz, depois não aumenta nem diminui a velocidade, mas não está parado, aumenta um pouquinho, diminui e agora, ó, a velocidade está no eixo zero. Então está nesse ponto aqui, ó. Então foi de 6 até 8, foram 2 minutos, beleza? Então aqui a resposta 2 minutos foi quando ele passou parado, que é justamente quando ele está com velocidade zero, ele está no eixo X, no eixo das abscissas. Então quando eu disse, né, que ele tenta te confundir, muita gente deve ter marcado, né, que isso daqui ele estava parado e isso daqui também. E aqui também, né, por consequência, né? O porquê isso não estaria certo? Porque isso é a velocidade, ele tem velocidade, ele só não está mudando ela. E aí eu disse no começo que as questões tentam te confundir como se isso fosse o espaço, né? Então, a gente bota S porque é space, né? Para representar o espaço, né? Mas a gente fala do o Szinho, né? Vem disso. Se aqui fosse o espaço pelo tempo, veja, imagina assim. Se fosse, tá, galera? Cuidado para não confundir. Eu vou na situação hipotética. Então, não é o espaço? Se eu estou analisando como se fosse o espaço, se ele não muda a posição dele com o passar do tempo, aí sim ele estaria parado. Então, cuidado com isso. Aqui não é o espaço pelo tempo, é a velocidade pelo tempo. Beleza? Então, ele tenta, nessas questões de cinemática, te induzir ao erro colocando como se fosse outro formato, né, de gráfico. Tipo, tentando jogar você para uma interpretação de espaço pelo tempo. Mas aqui é o quê? Velocidade pelo tempo. E aí só um detalhe, né, quando você for estudar a parte física, lembra que a área que você acha, né, vai ser justamente o espaço, né, que ele vai ter andado. Beleza? Então, a velocidade pelo tempo, o gráfico dele, a área desse gráfico vai ser o espaço. Beleza? Então a gente já viu aqui para a questão mesmo, a gente só precisava lembrar que essa é a parte que ele está parado e que foram 2 minutos. Letra C.